Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast falando sobre saúde, tecnologia e expansão de negócios nesse segmento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo digital, prótese e outras utilidades dessa tecnologia no mercado da odontologia. Eu estou aqui com o meu amigo Dr. Hugo França. Isso aí, Renan. Hoje é um assunto que eu sou suspeito, para falar sobre ele, porque é o que me trouxe de volta a paixão pela odontologia e para mim é o tema que eu mais gosto de falar, porque é o que me move todos os dias dentro da minha clínica. E aí, pensando nisso, quem que a gente vai trazer para falar sobre fluxo digital, né? Eu estou aí, acho que eu fui um dos pioneiros que trouxe esse fluxo digital aqui para o Tocantins, e nessa época era muito difícil, porque aqui eu não tinha com quem conversar sobre isso, né? E só existia uma pessoa que também já trabalhava com fluxo digital aqui, e que entendia, e que para mim é um profissional que realmente entende muito de odontologia, que já conhecia sobre fluxo digital, que é meu amigo Emerson, né, do Laboratório Médici. E por isso você é o nosso primeiro convidado para falar sobre fluxo digital aqui, porque realmente são mais de 10 anos que a gente vem trocando informação, conversando sobre fluxo digital, criando novos fluxos de trabalho, né? E hoje eu acho que assim, evoluiu demais, né? Hoje, graças a Deus, quando a gente começou era muito difícil, os equipamentos travavam, não tinha quem desse manutenção, era uma dificuldade que quem chega hoje, né, tem uma variedade muito grande de opções e, vamos dizer assim, hoje ele consegue com muita facilidade, mas também com uma dificuldade que é de ter muitas opções e às vezes começar errado. Então, obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite e estar aqui participando com a gente desse bate-papo sobre fluxo digital, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem está assistindo a gente aí. Bom, Hugo, eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz de estar podendo participar aqui desse projeto junto com vocês, desse bate-papo e dando informações assim que pode ser muito relevante para o mercado da odontologia. Você falou que você foi um dos pioneiros e foi o primeiro dentista aqui do estado que fez esse investimento na área digital. Eu lembro quando você foi lá no laboratório, a gente bateu um papo que você ia adquirir o sistema, acho que foi... Não sei se você chegou a pegar a primeira anos. Foi a Bluecam ou você já pegou a... Não, já peguei a Omnicam. Já pegou a Omnicam, né? Então, mas foi quando lançou a Omnicam. Isso, então foi eu bem fui no primeiro curso que teve no Brasil com ela, foi em Goiânia, se eu não estou enganado, era o primeiro. Então foi quando lançou e ela travava, e ela não rodava, e era um problema. Então, assim, você sem dúvida foi um dos visionários mesmo assim da questão da tecnologia, da odontologia digital, porque você investiu não só no scanner, mas você também teve a coragem de investir em fresadora, que era um investimento muito alto para a época, né? Até hoje. Até hoje. E de lá para cá, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar assim, todo o desenvolvimento que você teve com odontologia digital também, né? Então, assim, hoje eu percebo que você é um dos profissionais assim da parte de odontologia digital melhor preparado, porque você pega todos os campos, você pega a parte de prótese, você pega a parte de ortodontia, você pega a parte de cirurgia, né? Porque normalmente às vezes o dentista também ele só fica muitas vezes numa área só. Eu peguei um scanner, fico só na parte de prótese, né? O outro pega só a parte de... Isso é um paradigma assim, que precisa ser quebrado, porque muita gente não entra para o digital porque acha que o investimento é alto para ele fazer só para alinhador. Ele fala, não, só para alinhador eu mando escanear. Mas eu falo assim, se ele entende como é o fluxo, ele vai entender que aquilo é para tudo que ele vai fazer no consultório dele. Para ele fazer um planejamento, um diagnóstico, para se comunicar com o laboratório, para ele comunicar com outro colega, para ele comunicar com um colega lá nos Estados Unidos, enfim, para ele fazer uma odontologia integrada. Então, esse preconceito de achar não é muito investimento para pouco, é porque justamente o profissional precisa entender o benefício que isso vai trazer para a clínica dele como um todo e para todas as especialidades. Exatamente.
Acho que assim, para a gente guiar um pouquinho desse conceito, o Dr. Hugo apresentou o Emerson como o cara do laboratório Médici. Para quem não conhece, está assistindo a gente, fala um pouquinho do laboratório, do serviço que vocês fazem e de como vocês ajudam os dentistas e os outros profissionais nesse segmento. Então, nós somos o Médici Prótese Dentária, né? É um laboratório que esse ano completa 20 anos, né? É no ano de 2006, precisamente outubro de 2006, eu montei o laboratório inicialmente sozinho, né? E ali meio com a cara e com a coragem, com o investimento que dava na Empreendedor época. no risco, Isso. né? Assim, eu já trabalhava 5 anos com prótese, já era formado há 5 anos, tinha passado por outros laboratórios, tinha tido também a experiência de dar aula no Senac de 2002 até 2006, né? E em 2006 decidi montar o laboratório. E de lá para cá as coisas foram caminhando, né? Então, assim, nesse período a gente foi crescendo, se desenvolvendo, adquirindo novas tecnologias, né? Investindo muito em tecnologia, em formação também, e foi crescendo, né? Então, hoje a gente conta com uma equipe, contando comigo, de 22 pessoas no laboratório. Legal. E oferece, assim, para os dentistas, né, soluções protéticas na área de cerâmica, tanto no fluxo analógico como também no fluxo digital. Então, a gente ainda atua também no fluxo analógico, tem muitos dentistas que ainda trabalham no fluxo analógico, mas a gente também se especializou muito no fluxo digital. E também a gente oferece soluções na parte de próteses em resina, né? Tipo, legal. Prótese total e prótese protocolo de resina. Legal, acho que é interessante o pessoal saber, né, um pouquinho sobre você, até porque a gente imagina que quem está aí assistindo tem um monte de dúvida. E a gente estava batendo um papo aqui agora há pouco, você estava falando um pouco sobre o fluxo digital. Agora responde aquela pergunta que você trouxe, a gente não deixou você responder. Conta, pode falar a pergunta e a resposta aí, mas conta pra gente. A gente estava conversando ali antes, né, você até falando assim que como o fluxo digital, né, você ter ferramentas digitais, não está restrito apenas à parte técnica, mas ela também entra muito na parte da gestão, né? Porque quando você tem o fluxo digital a partir do consultório, com escaneamento intraoral, aquilo ali é uma ferramenta de comunicação muito valiosa com o seu paciente, né? Então, assim, para você explicar o tratamento para o paciente, consequentemente você converter isso numa venda, está muito mais fácil. Também a gente pode mencionar o arquivo do paciente, né? Então você consegue manter arquivos permanentes do seu paciente sem ocupar um espaço físico. Então isso é muito importante. Aquela grande mudança, né? Sair do prontuário, sair do papel. Já tem o odontograma, a gente já tem aquele série de coisas que foram vindo, mas o digital ainda veio para melhorar e facilitar esse arquivamento. Você imagina, por exemplo, um ortodontista que trabalha 10 anos. Aí ele vai ter ele tem que guardar as pastas dos pacientes tudinho, com aqueles modelos de gesso. Eu faço ortodontia há 24 anos, né? Estou no fluxo digital há 11, então todo esse outro período, e eu fazia muita ortodontia, porque eu cheguei a atender em 5 cidades diferentes, então eu vivia fazendo ortodontia e implantes nessas cidades. Você imagina o tamanho do arquivo que eu tive que montar para guardar raio-x, modelo de gesso, né? Era uma sala inteira, né? E agora você imagina quando eu precisava encontrar uma documentação dessa no meio de um arquivo desse, né? Hoje é tudo na nuvem, você digita lá, procura pelo nome do paciente, já aparece tudo. E outra, você tem imagem, você tem um escaneamento mesmo, não é algo, vamos dizer assim, que se deteriora com o tempo, né? Como um modelo que mofa, enfim, né? Sim. Então é um arquivo que realmente fica ali com muito mais precisão, né? E você consegue, inclusive, fazer essa comparação, né, da evolução do paciente ao longo do tempo. Então, assim, tem ferramentas que são fantásticas
para isso, para fazer esse acompanhamento, né? E eu vejo assim, o Emerson, não é porque eu estou na frente dele, mas o Emerson para mim é um dos caras que mais entende. São muitos poucos dentistas que eu consigo conversar com o conhecimento de odontologia que o Emerson tem. Então, e o fluxo digital facilitou muito isso, né, Emerson? Eu com um paciente lá no interior, lá em Colinas, e eu mando o escaneamento para o Emerson, ele já olha aqui e a gente discute o caso e chega num planejamento mais assertivo daquele resultado. O ganho de tempo que você tem usando ferramenta digital é uma coisa assustadora. Principalmente quando você trabalha a uma distância grande. Então, vamos supor, o dentista que está no interior, ele ter um scanner ajuda demais a vida dele. A gente pode dizer que ele se torna mais produtivo e consegue atender mais pacientes trabalhando no fluxo digital. Porque o tempo que ele gastaria moldando, o tempo que ele gastaria fazendo outros processos específicos, ele economiza usando o digital. Eu acho também que, assim, além dele ganhar mais tempo, ele consegue usar esse tempo que, de certa forma, ele está economizando e melhorando o protocolo de atendimento dele. Legal. Entendeu? Eu acho que isso que é legal. Porque, assim, a tecnologia é algo fundamental hoje para o nosso trabalho. Isso não tem dúvida. Por exemplo, no laboratório de prótese, hoje eu não consigo me imaginar sem ter o digital, né? Só que, assim, o diferencial seu como profissional não é o digital. Porque se o seu diferencial for o digital, facilmente alguém está igual a você. Quem tem dinheiro está igual. Tá. Agora, se você pega essa ferramenta que vai te possibilitar ter ganho de tempo e converte isso na melhora do seu protocolo de atendimento, aí vai estar o seu diferencial. Entendeu? Sim. Você melhorar as outras etapas que você não vai fazer no digital, que você vai ter menos erro, vai ter mais assertividade. Por exemplo, no laboratório a gente tem esse ganho de tempo quando você implementa o digital? Muito. Mas isso não quer dizer que eu vou aproveitar só para fazer muita peça. Não, eu vou aproveitar esse tempo e melhorar a qualidade daquilo que eu estou entregando. Sim. E então, é importante isso, né, que o Emerson está falando, desculpa te cortar, Emerson, mas assim, pegando um gancho, também não adianta aquele profissional vir falar, eu vou para o digital, eu tô resolvido. O que faz a odontologia é o conhecimento dos princípios básicos, né? A biologia, a anatomia, enfim, ele tem que ter o conhecimento básico. O digital ele vem para impulsionar aquilo e te dar ferramentas que facilitam e que padronizam o seu trabalho, né? Porque tem gente que às vezes, por exemplo, sabe fazer um bom preparo, mas não faz uma moldagem legal. E aí um dia ele molda, a moldagem sai legal, no outro dia ele molda e a moldagem sai ruim. No digital, um dia ele vai escanear e vai ficar bom, no outro dia ele vai escanear e vai ficar bom do mesmo jeito que ficou o primeiro. Então padroniza aquilo ali e facilita esse trabalho, porque imagina quem está lá no interior, aí você chama o paciente, faz um preparo, molda aquele paciente, manda essa moldagem, como eu fiz muito tempo, pegava essa moldagem, colocava numa van, na caixinha, laboratório Médici, você tinha um risco disso se perder no caminho, você tinha o risco da distorção do calor daquela moldagem até chegar na mão do Emerson, e muitas vezes o Emerson vai pegar essa moldagem, vai olhar e falar, não, essa moldagem ficou péssima. Avisa para o dentista tem que chamar de novo aquele paciente, sentar ele na cadeira de novo, tirar o provisório que colocou nele, fazer outra moldagem, pôr na van de novo. Olha só a dificuldade que isso foi, vamos dizer assim, que o fluxo digital resolveu isso de uma certa forma, né, Emerson? Então, hoje, se eu tenho dúvida de um caso e eu faço o escaneamento, naquele mesmo momento o Emerson tem acesso a esse escaneamento aqui pela nuvem. E aí ele pode olhar e dar falar, não preparo, faz mais isso aqui, né? Porque tudo tem uma adaptação para o fluxo digital, isso é importante saber, por isso que não é só comprar o equipamento e eu tô dentro do fluxo fazendo com qualidade. Existe uma curva de aprendizado, né? Emerson, é importante, e existe hoje
um grande número de maneiras de você entrar no fluxo digital. Tem gente que tem também o preconceito de achar que para eu entrar no fluxo digital eu tenho que fazer o investimento que o Hugo fez lá atrás. Não precisa fazer. Eu realmente fiz um investimento. Pra vocês terem uma ideia, eu pago esse primeiro conjunto de equipamento até hoje, tem 11 anos. Eu pago, o Basa ainda é dono de uma parte dele. Mas na época eu optei por esse caminho, mas porque não existiam outros com tanta facilidade. Na época, por exemplo, o Emerson não oferecia um escaneamento lá na minha clínica para eu ir ter quem pudesse escanear como ele tem hoje. Isso. Então hoje você tem várias formas de entrar sem precisar de tanto investimento, mas resolvendo com a mesma qualidade. E é importante que todo mundo saiba que antes de entrar, busque esse conhecimento para ver para a sua realidade qual é a melhor forma de entrar. Porque eu estou cansado de ver também profissional que às vezes adquire aquele scanner e ele fica encostado, porque ele adquiriu um scanner, um software que é muito bom para orto, por exemplo, mas não é para prótese e ele é protesista ou implantodontista. Então, não é o melhor para ele. Profissional que atende em 2, 3 consultórios e adquire um scanner que não dá para ele levar para o outro consultório, enquanto tem scanner hoje que você põe no bolso do seu jaleco e vai para o outro consultório atender com ele. Então, para cada profissional tem uma realidade diferente, uma forma diferente de entrar com investimento ou sem investimento. Claro que quanto mais você investir, mais facilidades você vai ter em alguns processos, mas dá para trabalhar de qualquer forma, não é isso, Emerson? Sim. Em 2022 foi o ano que a gente adquiriu um scanner, né, o Trios, para estar oferecendo para os dentistas o Scan Service. Mas a ideia nossa lá do laboratório não era assim, oferecer esse serviço e ganhar com esse serviço assim ao longo do tempo. A ideia era que o dentista ele pudesse testar essa tecnologia e ver que ela é viável, né? Porque isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. O scanner é um bom investimento para o dentista, tá? Hoje eu vejo assim, eu falo sem medo de errar, ó, você pode comprar o scanner que vai ter um impacto na sua rotina diária, tá? Por quê? Porque ele vai facilitar a comunicação sua com o paciente, vai melhorar muito a questão de você estar explicando o tratamento e convertendo a venda desse tratamento. Vai estar te ganhando tempo se você for trabalhar com fluxo de prótese, vai te abrir possibilidade, por exemplo, de você estar trabalhando com alinhador. Então, eu não tenho dúvida que é um bom investimento. Só que às vezes a pessoa fica com medo. Será que vai ser bom? Porque, pô, é um investimento que nada, o scanner médio hoje está o quê? Em torno de 70 mil? Tem a partir de 45 mil a 200 mil, tem de todo isso. Ou seja, preço, você vê que baixou muito, mas assim, é um investimento que às vezes a pessoa fica com medo. Mas quando ela vê e o impacto que isso tem na condição de trabalho, no consultório, na clínica. No consultório dela, ela, pô, se anima, entendeu? Então, assim, a ideia nossa era fazer, tipo assim, usar esses canceres para a pessoa como se fosse um test drive. Ó, você não sabe. E o que ele virou, curiosidade? O que virou isso hoje, olhando 2026? Como é que está esse... Você percebe que assim, muitos dentistas, ainda tem alguns que solicitam, né? Mas muitos dentistas estão entrando no fluxo digital. Porque hoje está muito fácil, assim, o acesso, termos assim, porque o Hugo falou, antigamente um scanner custava 150 mil, 160 mil. Poxa, você compra de 40, parcelado, não sei quantas vezes, sem juros. E bem melhor do que era o de 150 naquela época. Exatamente. Né? Então, assim, hoje é muito fácil para os dentistas adquirirem. Hoje você tem a possibilidade de alugar o scanner, né? Sem necessariamente, às vezes, comprar. Então, tem muitos dentistas que estão entrando. Então, hoje eu me arrisco a dizer que superou até a minha expectativa. Eu achava que ia ter menos dentistas usando scanner, porque como o preço baixou bastante, muita gente entrou. E a pergunta que eu ia fazer para vocês era exatamente nesse sentido. O dentista que está ou recém-formado ou mais velho, que já está aí no mercado há mais tempo, mas que quer aderir à tecnologia. Quais eram as formas que ele teria de entrar sem comprar o scanner? E aí você já colocou aqui para a gente tanto o Scan Service por alguns laboratórios, quanto a questão da locação do scanner.
E dentro dessa possibilidade, tem mais alguma coisa que faz sentido a gente deixar aí para quem está assistindo em relação a como entrar no digital sem arriscar tanto de início, sem colocar tanta coisa em risco? É que eu acho que o impacto do scanner é muito grande na primeira consulta. Entendeu? Então, eu acho que o dentista ele tem que colocar como uma das metas dele ter o scanner. Eu sinceramente acredito. O Hugo falou comigo, eu perguntei isso para ele em uma das nossas conversas. Se você pudesse dar uma dica para um dentista, o que seria? Ele falou, Renan, o cara tem que começar com uma cadeira e um scanner. É pré-requisito, é conteúdo mínimo para começar o consultório, a cadeira e o scanner. Mas a gente sabe que ainda não é a realidade de muitos desses dentistas que estão entrando. Porque realmente, assim, quando você vai escanear um caso para fazer uma prótese e tal, você ganha muito tempo, qualidade e tudo mais. Só que o impacto inicial na primeira consulta de você escanear o paciente, né, e tá ali mostrando a imagem para ele, é muito grande. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que é melhor, não sei se você concorda comigo, mas é melhor você usar o scanner. Vamos supor, se você está com o scanner aqui e tem 2 consultórios para usar, né, 2 dentistas. Um vai escanear para a primeira consulta, o outro vai fazer a moldagem de uma coroa. Cara, eu acho que é melhor usar na primeira consulta, porque vai impactar mais. É o impacto da experiência para o paciente, de não precisar, por exemplo, vamos usar agora para o leigo aqui, eu não sou dentista, acho que todo mundo que está seguindo a gente sabe disso, eu estou aqui como um gestor de operações da área da saúde, mas você quer me dizer que na primeira consulta eu posso dizer para o paciente, você não precisa ir lá, fazer aquela radiografia, passar por aquela exposição específica de antigamente, que geraria todo um desconforto, e eu com um scanner eu consigo fazer uma primeira avaliação, não total, mas inicial desse paciente. Você imagina, na primeira consulta o cara já escaneou, já botou uma televisão gigante lá, a boca do cara, desse tamanho, entendeu? Ó, você está com um problema nesse dente aqui, o cara vê o dente desse tamanho, com um problema que você está indicando ali. Eu falo que isso resolve vamos dizer assim, quebra uma resistência, por exemplo. Muitas vezes a primeira consulta é de um paciente que nunca te viu, não te conhece só por uma indicação. Então, você está formando ali um elo de confiança, está sendo construído aquilo. Então, na primeira consulta que você faz com o scanner, que você escaneia e mostra na tela, como o Emerson está falando, você não dá margem para o paciente duvidar do que você está falando, porque você não está falando para ele que ele tem uma cárie, você está mostrando na tela a cárie para ele. Você não está falando que ele tem uma gengiva inflamada, você está mostrando ali, né? E o que você estava falando, por exemplo, disso, hoje a gente tem tecnologia que com o escaneamento, você mostra para o paciente o escaneamento, a foto daquela região, e já tem uma tecnologia que mostra como se fosse uma radiografia do dente do paciente. Então, hoje, por exemplo, se o paciente, eu quero uma radiografia de boca inteira do paciente, ele vai no centro, ele tem que fazer 14 tomadas radiográficas. Radiação, né? É muito pequeno, cada vez menos, mas é radiação e aquilo é cumulativo. Com escaneamento, você consegue, às vezes, resolver bem com essa tecnologia, né? E aí você evita de precisar fazer todas essas radiografias. Acusou um problema, uma cárie em alguma região, você pode até pedir a radiografia para confirmar, mas daquela região só, o restante está tudo bem, né? E aquilo já fica armazenado aquilo em nuvem. Uhum. Se eu tenho um paciente lá de Colinas, o Emerson chega aqui, eu quero discutir esse caso com ele, eu entro no meu computador, na minha nuvem, e abro o caso para eu falar com o Emerson. Então, assim, o impacto na primeira consulta é realmente muito grande. E falando um pouquinho do negócio, comprar o scanner tem retorno? Tem esse retorno indireto, que é o da experiência do seu cliente, mas tem um retorno direto. Hoje eu tenho plena convicção que o que eu economizo com material de moldagem, ele paga a parcela do scanner, tranquilamente, porque é um material caro. Se você usa um material de moldagem, uma silicona de qualidade, é um material que tem um custo alto, né? Então, até isso as empresas hoje já fazem para você. Ela pede para você quantas porcelanas você faz num mês. Você vai lá e controla, pega 2, 3 meses e faz essa conta. Aí eu faço X porcelanas.
ela vai contabilizar para você quanto que você ia gastar de material de moldagem, por exemplo, dentro daquele mês. E ela faz a comparação do que você ia gastar de moldagem com o valor da parcela do scanner. Se você faz uma quantidade razoável, não precisa ser muita coisa, ele já se paga só ali, sem o benefício indireto da experiência do cliente, da comunicação com o profissional e tudo isso. E hoje, assim, Renan, para quem está no fluxo e entende no meio, por exemplo, a gente consegue um scanner hoje que roda uma clínica usado ali em bom estado por R$10.000, entendeu? Então, assim, eu falo, não dá, mas eu não tenho nada. Bom, 10 mil parcelado, não tem como você não gastar esse material de moldagem, só se você realmente não tiver nenhum paciente para atender, entendeu? Então, assim, dá para entrar, dá para trabalhar, né? Desde que você saiba por onde entrar, qual o melhor caminho, né? Quem está lá no interior não tem esse benefício que o Emerson oferece, de você poder, por exemplo, os primeiros 3 meses, usar essa possibilidade dessa experiência, pagar essa locação. Aí ele vai tendo a experiência, gostei, é isso, agora eu vou comprar. Quem mora no interior economiza só na van. Só no frete. Só o que ele gasta de frete para mandar a moldagem do lar e voltar pronto. Não, e outra coisa, a situação mais desagradável que tem é você mandar uma encomenda e essa encomenda sumir no meio, você ter que chamar um paciente de novo, porque a encomenda sumiu durante o transporte, porque você vem lá do interior, você tem um transporte na van que vai entregar num ponto, que tem um mototáxi que tem que pegar, ou o Emerson mandar buscar, enfim, né? Olha só o tanto de possibilidade. Agora você vê como é incrível assim, a tecnologia no ganho de tempo. Vamos supor que o Hugo está lá em Colinas e me liga. 5 horas da tarde, eu escaneei um caso e tal. Beleza. O caso já iria ter que mandar pela van para fazer modelo. Ia levar no mínimo um dia para chegar de Colinas em Palmas. Não, para eu começar fazendo tudo muito rápido. Para eu começar a trabalhar no caso dele, ia levar 2 dias. Porque é que chega, você prepara o modelo, produto. Ele me ligando, o arquivo já está aí. Você, ao mesmo tempo que você gera o arquivo, se já tiver o planejamento pronto, você já gera a peça, você inicia a produção das peças, se bobear no mesmo dia. Entendeu? Então, só para você ter uma noção do ganho de tempo que você tem. Sim. Né? E a assertividade, porque se tiver qualquer problema, assim, realmente, poxa, a moldagem não ficou legal, o preparo não está legal nesse ponto ali, você já acerta e não tem o custo de ter que moldar de novo e perder todo esse tempo. E a van que você mandou e tudo mais, né? Porque isso aí às vezes a gente não contabiliza. E outra coisa que eu acho importante também é assim, o dentista que está ouvindo a gente sabe disso, que assim, eu moldo um caso e eu preciso ter um laboratório da minha confiança, porque eu moldo um caso, mando para o laboratório e o laboratório vai produzir essa peça. Não tem como ele me mandar para eu ver como ele está produzindo, vamos dizer assim, né? Tem as etapas de prova, mas normalmente vem ao conhecimento do laboratório do protético, né? Agora no fluxo digital não, eu mando o escaneamento, ele desenha essas peças, ele me manda o arquivo do desenho para eu ver, olhar, fala, não, esse dente aumenta um pouquinho a espessura, melhora esse ponto de contato, e eu tenho como participar desse processo, desse planejamento, para eu dar o ok, e aí sim ele vai produzir essas peças. Então isso é algo que a gente não tinha essa possibilidade e que hoje a gente tem. Hoje eu falo assim, no fluxo digital, não dá para ocupar o laboratório mais, né? Então, como muito profissional faz, né? Já vi muito isso, né, Emerson? Às vezes o profissional molda, manda para o laboratório manda as peças lindas, encaixando certinho no modelo, quando chega lá na boca, não encaixa nada na boca do paciente. O que é profissional? É mais fácil a gente jogar a responsabilidade nos outros, né? Essas peças não prestam, não ficou legal, não ficou bem feito, papapá. O problema foi na moldagem, né? Sim. E quando você estava no escaneamento, vamos dizer assim, o bom profissional, o que iria moldar bem e o que iria moldar mal vão conseguir o mesmo resultado
no escaneamento. Porque a tecnologia corrige o peso da mão, a forma como é feita. Eu acho e assim, às vezes até a técnica, né? Porque às vezes um vai usar uma técnica diferente, vai ter uma forma diferente de fazer. O que eu falo é o seguinte, você falou, às vezes, do dentista mais experiente, né? O cara que é bom na odontologia analógica, tradicional, cara, quando ele pega o scanner, ele voa. Ele voa, entendeu? Porque ele domina o fundamento básico. Então, quando ele pega um material digital, um equipamento desse, cara, ele voa, entendeu? Quem tem dificuldade, às vezes, pro escaneamento, normalmente você percebe que ele tem falha o quê? A gengiva está sangrando, né? Ele não consegue afastar bem, ele não prepara bem, aí tem os insucessos. Mas o cara que domina, ele já é bom na odontologia tradicional, ele voa com um scanner na mão. E eu falo assim, a odontologia, para mim, é a ciência, é a área da saúde que mais tem evoluído, que mais tem essas novidades. Eu, como eu atuo em várias especialidades, eu sou um bocado para me manter atualizado, como a gente tem as mentorias, tem, né, coordenar curso e tudo, eu tenho que estar atualizado. Então, assim, toda hora tem uma novidade, toda hora tem um equipamento novo, uma técnica nova, uma forma diferente de fazer, e isso tem, assim, evoluído muito. Eu falo assim, quando eu vim ali, fiz minhas especialidades, quando eu estava com 15 anos de formado, que foi nessa virada de chave, eu estava numa fase, assim, confesso que desanimado com a odontologia, assim, fazendo o mesmo todo dia, a mesma, né, tava um negócio, eu já cansado de trabalhar em várias cidades, trabalhei no sul do Pará inteiro, no entorno de Colinas, cidades, tudo eu já atendi ali, dava aula em Araguaína, depois aqui, estava bem cansado disso. E quando eu cheguei, fui num curso em Goiânia, né, acho que era o primeiro que tinha um Omnicam, que era, vamos dizer assim, a segunda evolução dos scanners, né, que tinha a Blue Scan, que era Bluecam, que era uma primeira, depois veio essa, eu acho que era a primeira que tinha chegado no Brasil, que eu cheguei lá, que eu vi aquilo acontecer, né, ela não moldar, copiar aquele dente ali com equipamento e eu ir para outra máquina que eu olhava fazendo aquele dentinho ali na hora. Eu fiquei louco com aquilo, né? Então, para mim, foi como se eu tivesse acabado de formar. Falei, nossa, tem uma outra odontologia e fui correr atrás, porque existe uma curva de aprendizado para o digital, né? Então, não é só falar, tá, eu tenho dinheiro, eu vou comprar um equipamento Não, existe uma curva de aprendizado. E quando você entra de forma errada, essa curva se torna muito mais longa, o desperdício de dinheiro muito maior, né? Porque hoje existem várias possibilidades de você entrar. Porque hoje tem os parceiros para fazerem a maior parte do que eu precisei fazer, às vezes, na época, né? Então, porque você mencionou assim que... Porque tem essa parte de você ter a impressão digital, né? Fazer o escaneamento, e depois tem toda essa fase laboratorial, que é o investimento que você fez, que é fresadora, hoje o pessoal investe em impressora e tal. Nesse ponto aí o dentista ele tem que saber se realmente é o perfil da clínica dele, na minha opinião, investir em fresadoras, em ter um laboratório acoplado ao consultório. Porque a curva de aprendizado aí fica muito longa. Aí ela é ainda maior. Aí é muito porque longa. Aí você não quer só aprender o digital, você quer aprender uma nova modalidade de negócio, de trabalho. Você tem que aprender o que o dentista faz e tem que aprender o que o protético faz. Que é uma curva de aprendizado tão grande ou maior do que a do dentista. Né? E a indústria, tipo assim, ele quer vender. Então, você nunca mais vai precisar de protético na sua vida. Você compra isso aqui, protético, acabou. Só que aí ele vai ver que não é exatamente assim, né? Ele vai ter que, ou ele passa a noite trabalhando, como eu fiz muitas vezes, né? Ou ele contrata um protético para trabalhar com ele dentro da clínica. Então, ele tem que ver se esse tipo de investimento se adequa para realidade dele. Isso é muito interessante trazer, porque muita gente vai ouvir a gente aqui. Não, o Hugo, há 15 anos atrás, comprou a fresadora e o scan. Mas não é necessário que você, dentista, compre tudo de um mesmo momento. Eu acho que nem faz sentido para quem está começando pensar nisso.
Eu acho que isso aí é muito mais ligado a volume, a localidade, a geolocalização da cidade, ou do momento onde ele está, porque com certeza hoje existe uma infinidade de laboratórios em cidades, em regiões específicas para utilizar o fluxo digital e para conectar isso. Estou errado ou estou falando besteira? Você está certo. Primeiro, o cara tem que ver o perfil dele. Tá? Por exemplo, carro elétrico. É um negócio maravilhoso. Mas, às vezes, vai dar certo para você e não vai dar certo para mim. Pelo simples fato, às vezes, de você morar numa casa e eu morar em apartamento. Porque você vai ter onde carregar, eu não vou ter. Então, é um negócio maravilhoso, mas para você não vai dar certo. A questão de você ter uma fresadora, que é um investimento alto, tanto no equipamento quanto em materiais que você vai ter que ter, os insumos, você tem que ver se é o seu perfil trabalhar com aquilo ali. Tem cara que se descobre naquilo ali, acha maravilhoso e não quer fazer outra coisa. Agora tem cara que compra empolgado, né? Ali no impulso, bota lá boleto para frente, 200 mil. O meu tem 11 anos, esse meu boleto, que vence todo mês. Está lá no base ainda. E não acabou Ano ainda. que vem eu tenho... são 12 anos, então ano que vem acaba. E isso é triste quando você vê um dentista fazer um investimento e se frustrar com ele. Porque é um investimento alto, né? E às vezes ele não sabe nem que ele vai ter que aprender a mexer. Ele foi só na onda da indústria e do vendedor, vendeu para ele. Quando ele descobre o tamanho do buraco que é mais embaixo, ele não pode devolver? São fluxos de trabalho diferentes, né? Isso é que é importante, assim, você tem que entender e ver qual que é o seu perfil, qual que é a sua realidade, sua necessidade. Na minha época, vamos dizer assim, era muito mais difícil isso, né? Mas hoje, vamos dizer assim, igual o Emerson domina completamente esse fluxo digital, né? A parte laboratorial, e eu tenho certeza que hoje ele está orientando um monte de dentista que está começando aí, porque como que vai mandar para ele, por onde, como é que esse arquivo vai chegar. Então está todo mundo ainda um pouco perdido nisso, né? E infelizmente para nós, aqui para nossa região, isso está chegando muito mais tarde, né? São Paulo, no eixo sudeste ali, todo mundo já tem essa mentalidade de que, não, eu preciso trabalhar no fluxo digital, eu preciso ter o scanner e tal. Para nós agora, acho que está dando um boom, né, Emerson? Sim. Agora começou realmente Não, agora tem muita gente chegar, entrando. né? Se a gente fosse colocar em percentual, assim, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, pensando Palmas, pensando Tocantins, que é onde a gente está, o estado, como é que a gente tem hoje de percentual disso, assim? Interessante o número. Você não tem esse número, né? Pode ser no feeling, pode errar. Quantos por cento dos trabalhos que você recebe são analógicos e quantos por cento é digital? Eu acho que ainda é muito mais analógico. Não, é muito mais analógico, mas eu acho que já está beirando uns 30%, 35%. Olha que maravilha, tá vendo? Tem muita gente com fluxo digital. Cara, que legal, interessante. Dos dois lados. Bom saber que já tem 30%. Mas olha o quão grande é o mercado para se crescer com o fluxo digital ainda. Sim. Já tem aí 65%. muita gente ainda para poder impactar com essa mudança e transformar muitos atendimentos e muita realidade aí de muito dentista. Mas eu tenho certeza que mesmo esses 30% aí, eles ainda não dominam o fluxo, não são todos que dominam bem esse fluxo e que eu acho que não tira o proveito daquele equipamento como ele poderia tirar. Sim. Muitos desses não escaneiam na primeira consulta, por exemplo, deixa só para a hora substituir a moldagem, né? Não apresenta isso, porque quando você vai montar um consultório, por exemplo, e você já tem essa visão, o seu consultório já é adaptado para isso. Você vê aqui, você vai no meu consultório, já tem uma TV ali em frente. Aquela TV é para quê? Porque eu projeto a imagem que eu estou escaneando na minha TV. Então, eu estou escaneando o meu paciente aqui e estou olhando lá na TV, né? O que eu estou fazendo, e eu não preciso nem levantar o meu paciente da cadeira para ele ver aquilo lá. Então, quer dizer, isso já foi preparado o ambiente para esse fluxo digital. Receber esse material de trabalho. E muitas vezes, você fazer isso depois gera uma nova reforma, uma nova, né? Então é importante, às vezes, antes de entrar, você ter esse conhecimento, porque você já faz as coisas já, né, voltada para esse fluxo de trabalho, né? Eu vejo que a rotina do dentista ela é muito puxada, né?
e você tem que reservar um tempo de qualidade para você estudar todas as possibilidades que você pode ter com o arquivo digital, né? Então, assim, por exemplo, você foi um dos poucos profissionais que eu vi, por exemplo, que investiu para fazer seus próprios alinhadores, uma época, né? Poucos dentistas, assim, têm essa iniciativa de ir atrás, de pegar um programa de desenho, um programa de simulação de tratamento, um programa, às vezes, para simulação de cirurgia, a própria simulação de alinhador, né? O pessoal, eles às vezes ficam querendo aquela coisa tudo muito pronta, né? É aquela geração do chat GPT, que é a resposta pronta. Então, tipo assim, aí, eu escaneei, pronto, agora vai vir tudo pronto, eu não vou precisar buscar nada. Então, assim, você tem muita coisa que você pode fazer a partir do arquivo digital, só que você tem que garimpar, né? Tem que estudar, tem que se preparar, tem que buscar essas oportunidades para que você consiga extrair o melhor. Né, que você pode trabalhar em cima daquele escaneamento, né? Então, cada empresa hoje, ela não oferece um scanner, ela oferece uma experiência que você tem. Porque antigamente você pensava assim, será que aquele scanner vai me dar uma qualidade boa de escaneamento, precisa, né? Aquele outro, talvez eu não acreditasse tanto. Hoje, praticamente todos que estão no mercado dão o mesmo padrão de escaneamento, de resultado de escaneamento. Mas cada empresa, cada scanner te oferece uma experiência diferente do que fazer com aquele arquivo. O software então, que trabalha... São várias ferramentas que cada um oferece, e esse é uma briga saudável para nós, das empresas, porque todo dia uma empresa cria uma ferramenta nova que, isso faz sentido para mim, como eu trabalho, aquela ferramenta vai me ajudar muito no meu dia a dia. Aquele outro criou outra coisa, agora esse aqui se tornou mais interessante para mim. E acompanhar essa evolução é difícil, porque eu que estou em várias áreas, né? É muito difícil você conseguir acompanhar isso, mas é muito bom, porque toda hora tem uma novidade, o que antigamente não era assim, né? Então, depois que o Fluxo Digital entrou, eu estou indo agora semana que vem para o CIOSP, ansioso, porque eu tenho certeza que chegar lá vai encontrar um monte de coisa nova, de equipamento novo e de softwares que trazem outras experiências diferentes também. Então, tornou a odontologia muito mais atrativa para a gente voltar, né? Vamos dizer assim, esse esforço, né? De acompanhar a evolução do negócio. Uma vantagem também que eu falo assim para o laboratório que veio com fluxo digital foi novos materiais assim de alto padrão que se tornaram possível a partir de você ter as ferramentas digitais, entendeu? No caso, por exemplo, as fresadoras. Então, você começou a trabalhar com cerâmicas melhores. Você começou a trabalhar o fluxo de zircônia, por exemplo. Ele é totalmente digitalizado, entendeu? Então, essa é uma outra vantagem que eu percebi que veio a partir do digital, né? E você tem um ganho de precisão muito grande. Acho que esse é o maior ganho, assim, olhando para a mão, para a técnica, a gente não pode deixar de falar do volume de universidades, do volume de formações que a gente tem hoje no mercado, e a qualidade dessa formação, ela com certeza ela veio mudando, caindo, melhorando e sofrendo oscilações. E aí você dizer que a precisão do digital ajuda a ter algo melhor, é o que o Hugo falou, nivela o bom e o ruim, o escaneamento é bom dos dois lados, desde que siga um mínimo do padrão da técnica de scan, diferente da moldagem manual, que aí, independente da técnica que ele use, ele tem que ser bom no que ele está fazendo para poder trazer um bom resultado. A técnica tradicional, a gente não pode falar que ela é menos precisa do que o escaneamento, porque o material de moldagem tradicional, ele é preciso. Uhum. O problema é que ele tem tantas etapas que podem acumular erros que ao final ele pode se tornar impreciso. Por exemplo, você pode fazer uma moldagem muito boa, cara. Você tirou a rasga. Fazer de novo. Você fez a moldagem. O cara lá no laboratório
Na hora de vazar, Vazou, deixa uma bolha. ou então erra na proporção do pó e líquido, não respeita o tempo de recuperação elástica do material, aí causou uma imprecisão, entendeu? Estou fazendo ali o modelo quebra. Então você tem várias etapas que podem acumular falhas. Sim. Entendeu? Nesse caso, o processo digital ele é mais simples. Por quê? Porque você escaneou, o modelo já está pronto. Acabou. Isso, na verdade, é a tecnologia trabalhando a nosso favor, né? Acreditar que tudo que vem, tecnologicamente, vem para poder trazer novidades e melhorar. Vai ter o período de adaptação, vai ter o período de acompanhamento dessa tecnologia. O que o Hugo falou, é difícil acompanhar ali tudo que está acontecendo e as novidades, mas é parte da nossa profissão, né? A gente está aprendendo o tempo todo, a gente não para de aprender nunca. E, assim, acho que puxando isso para a nossa realidade aqui do podcast, é para você também não parar de assistir a gente. Tem sempre uma coisa nova, a gente tem sempre uma técnica nova ou algo novo para trazer para você que está aí acompanhando a gente de forma diferente. Eu acho que são abordagens diferentes. A abordagem que a gente teve hoje foi muito técnica, talvez mais ligada ao fluxo digital especificamente, mas a gente pode ver aí uma série de possibilidades para o futuro usando a tecnologia. O Hugo gosta muito de falar da carga imediata, da cirurgia guiada, de várias coisas que é possível fazer e a gente nem entrou nisso. Olha quanto assunto a gente ainda teria. Mas puxa nosso quadro Dica de Milhões aí, porque senão a gente vai ficar aqui no bate-papo. Se deixar, a gente vai falar aqui pelo menos vários dias, né? Porque o conteúdo é bom. Mas a gente tem aqui um quadro que que a gente chama aí de Dica de Milhões, que é, vamos dizer assim, se você tivesse que dar uma dica, assim, uma única dica para aquele profissional que está querendo entrar no fluxo digital, mas está com medo, acha que não é para ele e tal, qual que é aquela dica que você daria, assim, ele sentado, só você e ele, isso aqui eu acho que é importante você colocar na tua cabeça aí, fala para nós. Cara, eu falaria para ele o seguinte, você pretende mudar de profissão? Não, então compra o scanner. Você quer trabalhar com odontologia? Quero, então compra o scanner. Sem medo. Essa é uma coisa que eu falo para você, sem medo. Pode comprar, porque vai ter utilidade, ele vai usar, tá? Eu comecei a trabalhar com fluxo digital em 2012, como eu falei para você, né? Então já vai fazer 14 anos. Então, nesse período você teve a curva de aprendizado, você viu que algumas, principalmente na questão dos materiais, né? Alguns materiais você vê que pegou, outros não pegaram, mas a tecnologia de você digitalizar o modelo, ela não mudou, entendeu? Ela só evoluiu. Então, assim, se você quer permanecer na odontologia, a menos que você vá fazer endo, vou fazer só endo, vou fazer só pele, aí você não precisa. Mas assim, não, eu quero ser um bom clínico geral, eu quero fazer prótese, eu quero fazer ortodontia, eu quero fazer implantodontia. Cara, não tenha medo, pode adquirir o scanner, não vai se arrepender. Eu falo assim que você tem duas escolhas para fazer. Ou você, que essa eu acho que nem é uma opção mais, que é a que eu fiz na época, que eu tentei fazer, que é o quê? Ou você sai na frente, paga o preço por isso, que é do desbravar, né? Que é, você passa muitos perrengues por desbravar, mas ou você sai na frente, ou você escolhe correr atrás de quem já está lá. São duas, mas que vai ter que entrar no fluxo digital, vai, porque para mim, quem não oferecer essa experiência para o seu paciente vai ser automaticamente eliminado do mercado, porque não é uma escolha mais do profissional. O paciente já chega no consultório falando, vem cá, você não usa mais aquela massinha para copiar o dente, não, né? É a mesma coisa do aparelho, na ortodontia, por exemplo. O paciente já chega e ele fala, você não usa mais bracket, não, né? Usa aquele aparelhozinho transparente. Ou ele já chega falando a marca do aparelho que ele quer, né? Que são empresas que investem milhões aí, Invisalign, por exemplo, né? Nossa região muito conhecida. Então, assim, não é mais uma escolha do profissional. O paciente já chega pedindo isso. E aí, se você não tem isso para oferecer para ele e o colega tem, ele vem em você uma vez, ele vai, às vezes, até aceitar aquela massinha aquela vez, mas no próximo trabalho que ele precisar, ele vai no colega que ele sabe que oferece essa outra experiência para ele. Então, para mim, ou você sai na frente,
e bebe água limpa, mas paga o preço por desbravar, que hoje já não é mais assim, hoje não está mais à frente, você já está acompanhando todo mundo, né? Ou você vai chegar um momento que você vai se ver numa situação que ou você corre atrás disso, e aí todo mundo já está lá na frente, você vai ter que passar por essa curva de aprendizado, e vamos dizer assim, porque se você não acompanhar, infelizmente o seu paciente vai procurar uma experiência melhor. Então, acho que pegando de vocês dois, a minha dica de milhões é começa logo. Porque se você começar amanhã, você já está atrasado em quem começou hoje. É isso aí. Pior que é verdade. Vai logo. Se for amanhã, você está mais distante de quem começou hoje. E a ideia quem está aqui com a gente já começou hoje. Então você está na frente de muita gente que ainda não tem esse conteúdo sobre fluxo digital. E eu falo assim, a nossa ideia aqui é levar essa experiência. Eu acho que aí a nossa, né, parceria vai muito bem, porque uma das situações que você precisa entender um pouquinho quando você muda esse fluxo de trabalho dentro da sua clínica é a gestão, é saber fazer um controle financeiro, o seu fluxo de caixa, enfim, né? Quando você coloca a gestão junto com essa iniciativa do fluxo digital, eu acho que tudo fica muito mais fácil, o resultado vem mais organicamente, vamos dizer assim. Diz que eu brinco que quando você coloca muita tecnologia em algo, mas não põe a gestão, você fica com uma tecnologia burra, desculpa a palavra. Mas quando eu trago a gestão com a tecnologia, eu falo que você fica com uma clínica inteligente, você fica com algo que cresce muito mais fácil. Você consegue precificar melhor, você consegue gerir melhor o seu tempo, você consegue usar o tempo livre, como o Emerson colocou, para poder melhorar a experiência e usar esse tempo em novas formas de impactar esse paciente, e tudo isso de alguma maneira é gestão sendo aplicada dentro da operação da sua clínica, do seu consultório ou até mesmo do seu laboratório. E aí uma coisa que a gente colocou ali, uma dica de milhões, Emerson, a gente pode ser que tenham pessoas aí de laboratórios analógicos que ainda não estão no digital, e aí o que você diria para essas pessoas aí como uma mudança que virou a chave do seu laboratório, que te ajudou tanto a crescer nesses últimos 20 anos de mercado? Olha, assim, no caso do laboratório, se ele hoje tem que ter algo de digital no laboratório dele para ele estar atendendo, né? Porque se o dentista manda o escaneamento para ele não tem nada, nenhum suporte, o dentista não vai estar trabalhando com ele. Então, ele não necessariamente ele tem que ter uma fresadora, né? Mas ele tem que ter capacidade de receber esse arquivo digital, né? Para poder, ou se ele tiver uma impressora, imprimir lá, mas até para encaminhar para outro técnico em prótese, outro laboratório, terceirizar para ele. Então, ele tem que ter pelo menos a capacidade de receber esse arquivo, ter um programa para receber, fazer o desenho e a partir daí tá trabalhando, né? Então, pelo menos isso. Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas tem que investir tanto? Não, você tem que conhecer e ter pelo menos capacidade de receber esse arquivo, tá? Agora, assim, a dica de milhões que eu acho que o técnico tem que ter ele, assim como eu falei que o dentista ele tem que ser bom no analógico, né? O técnico ele tem que se especializar na parte de finalização, tá? Assim, o que diferencia o trabalho do técnico é a finalização, é o tempo que ele gasta dando acabamento, refinando aquela peça. Se ele acreditar que o digital vai entregar o pronto para ele, que ele só vai tirar da máquina, embalar e mandar para o dentista, esquece. E isso muitas vezes é o que a empresa vende para o dentista, para o profissional, né? Essa ideia de que escaneou, vai lá, 15 minutos, sua peça está pronta. E não é bem assim, né? Não é mais. É claro que aí você consegue entregar, por exemplo, um trabalho, uma coroa no mesmo dia, numa mesma sessão, às vezes, ok, mas tem todo um fluxo de trabalho. Mas aí tem que aprender todo o fluxo de conclusão. Isso. Escanear é um, mandar para a impressora ou para a fresadora é outro, aí tem que ter um acabamento fino na peça antes de ir para o E assim, por exemplo, paciente. eu preciso ter a fresadora? Não, eu preciso, por exemplo, eu estou aqui em Palmas.
Eu sei que tem o Emerson que faz todo esse fluxo. Eu não preciso ter a fresadora lá no meu consultório. Eu preciso alinhar com o Emerson. Emerson, eu vou atender um paciente tal dia, tal hora. Eu queria que você fresasse essa peça e me mandasse no mesmo momento. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou escanear. O Emerson já sabe, já está agendado e aguardando isso. Emerson, como diz, eu não preciso mandar ninguém entregar a moldagem lá. Eu só preciso avisar para o Emerson que eu já fiz o escaneamento. Isso já chegou, com um clique já chegou para o Emerson. Ele desenha, faz essa peça, aí sim ele tem que mandar me entregar a peça, porque essa ainda não vem pela nuvem, né? Então é o tempo do rapaz vir e entregar. O meu paciente pode estar ali na recepção me aguardando, tomando um café, um cappuccino, uma água, a peça chega e eu vou e instalo. Então eu não preciso fazer esse investimento todo para isso, né? E ainda vou mais longe, se eu não tenho o scanner, Emerson, tal dia e tal hora eu vou atender o paciente. Me aluga o scanner para eu fazer o escaneamento, mandar para você e você me mandar a peça. Ele vai fazer o mesmo fluxo que eu fiz com investimento zero. Mas ele precisa entender como é isso, como é esse fluxo, para ele saber até em que tempo, dependendo do trabalho, em que tempo que o Emerson vai precisar para me trazer essa peça, para ver, eu posso deixar o paciente na minha recepção esperando? Ou não? Não, eu tenho que mandar ele para casa pela manhã, por exemplo, o Emerson me mandar no fim do dia, pelo menos, né, para dar o tempo dele fazer o fluxo todo e me entregar aquele trabalho. Então, o dentista tem que saber conhecer esse fluxo para que ele possa ajustar esses detalhes, mesmo que ele não tenha nenhum investimento, né? Agora eu posso dar outra dica para técnico? Rapaz, você pode dar quanto você quiser. Você está aqui para dar dica. Investir em gestão. Isso aí faz toda a diferença. A gestão, eu digo gestão financeira, gestão contábil, gestão de RH e gestão de processos internos, sabe? Porque, assim, o que mais estressa relacionamento protético-dentista? Atraso. Estou mentindo? É porque envolve todo mundo, né? Você faz um planejamento, atende um paciente, você faz a promessa para o paciente que vai entregar para ele, às vezes no evento que ele tem que ir, em alguma coisa, e aí o laboratório não te entrega o trabalho. Ou seja, aí é um problema em cadeia, né? Ele não te entrega o trabalho, você não vai conseguir entregar para o seu paciente. E o paciente não vai conseguir sorrir lá no casamento. Não vai poder ir no compromisso dele, às vezes, e às vezes é inadiável, né? O compromisso, então, gera um problema em cadeia, né? Então, assim, você tem que... Isso é a coisa que mais demorou para a gente aprender no laboratório, é você criar um processo interno de trabalho, sabe? Aí você tem toda essa parte administrativa e depois você tem essa parte do trabalho entrar, dele ser agendado, porque ele não passa só por uma pessoa. Ele vai passar, às vezes, por 3, 4 pessoas, 3, 4 setores. Então, cada um tem que ter uma data certinho, então você tem que ir controlando cada etapa tem que estar certa, senão vai atrasar o final, entendeu? Então, assim, entender que você tem que investir em gestão também. Isso que você falou, assim, é uma coisa que eu vejo muito, assim, a gente lida com muitos profissionais nesse segmento e muitas vezes ele é um excelente protético, vamos dizer, no seu caso aí, para a pessoa que está investindo em construir essa estrutura laboratorial ligada à parte de prótese. Só que às vezes ele não é um bom gestor de tempo. E aí ele promete 10 próteses, mas aí para executar essas 10 ele tem a cadeia. E isso é processo. As pessoas às vezes falam, Renan, mas vocês estão falando aí de criar processos, isso é muito difícil. Gente, indo assim, besteiras à parte, eu tenho um livro que eu rascunhei, ainda não publiquei, mas eu falo muito que tudo na nossa vida são processos. Do nascimento, quando você tira um bebê lá da barriga, até o embalsamamento na morte, lá quando você vai preparar um corpo. Tudo é processo, tudo existe um começo, um meio e um fim. Não importa muito o que você faz, é na medicina, é na consulta, é na odontologia, é no meu caso lá na gestão financeira, é na minha empresa de tecnologia, tudo que a gente faz são processos. Quando você levanta da cama, você tem um processo de levantar. Você tira a coberta, levanta, coloca o pé no chão, às vezes você calça sandália, às vezes você vai descalço. Qual o resultado de sair descalço? É um. Qual o resultado de sair calçado? É outro. Entrou para tomar banho, a água está quente ou a água está fria? É um processo de mudança da temperatura da água. Então, eu acho que isso que você trouxe é muito importante,
para que qualquer pessoa, seja no fluxo digital ou seja no laboratório, mapear esse processo, ter clareza de como esse processo acontece para evitar os problemas que podem acontecer. É porque a gente aprende, acaba que você vai, igual tem 20 anos no laboratório, você aprende um pouco pela dor, né? Você aprendeu na prática, você foi lá, errou, falou, opa, isso está errado, vamos consertar. Por exemplo, hoje, todo trabalho que chega no laboratório, o Hugo chegou e mandou uma caixa lá, tá, trabalho, tá. Você tem uma câmera, você filma tudo que chegou, depois você vai filmar tudo que saiu. E se ficar arquivado, porque se daqui a 3 meses eu precisar saber, assim, o Hugo fala assim, Emerson, aquele caso, fulano de tal, tá faltando um parafuso. Eu falei assim, você me mandou? Mandei. Eu vou ver a imagem. Não deu parafuso, tá aqui a imagem. Eu te mando a imagem para você ver. Ou, não, realmente não mandou parafuso, aí eu tenho que repor. Mas isso foi um processo de recebimento que você criou para evitar um problema que você tinha, que era o desgaste com o dentista para dizer que um estava certo, o outro não estava, e foi a sua maneira conseguir... Imagina quantos componentes eu paguei nesse período aí. Nossa, imagina. Até chegar... Porque às vezes o profissional assim, sei lá, o componente sumiu, às vezes dá um manuseio ali e caiu. Mas é mais fácil ali e tal, o profissional na hora fala, não, ficou no laboratório, liga lá e fala que ficou lá. E às vezes caiu ali, né? Então, tá debaixo da cadeira. Ele não, como é que ele vai comprovar? Só que às vezes é uma pecinha que custa R$200. Sim. R$300. Você vai juntando isso aí, quando no final do mês você, rapaz, eu tenho Peraí, gastei 5 mil, gastei 10 mil reais aqui, que era meu lucro, que por uma falha de processo eu perdi margem e tô tendo que às vezes cobrar mais caro por uma falta de um processo claro desenhado. Gerenciamento. E, às vezes, e a gestão do custo, né? Exatamente. E às vezes você demora, para gente que não é da área de gestão, né, você às vezes identifica o problema, mas às vezes você demora 1 ano para tomar a iniciativa de mudar. Quando você tem alguém que está olhando para isso, para essa gestão, ele já, aqui tem que corrigir isso aqui, né? Então, eu falo que é meio que cada um no seu quadrado. A gente acabou aprendendo muito pela dor, mas a pessoa que tem essa visão uma cabeça um pouco mais aberta, não precisa ter tanto essa dor, né? Pode sofrer um pouquinho menos. E pensa quanto que a gente perde, né? Quanto dinheiro a gente perde por querer fazer sozinho, por achar que a gente consegue fazer sozinho. Hoje eu percebo o seguinte, a gestão ela tem que vir antes. Sim. Entendeu? Antes de você começar a fazer o investimento, então vou investir nisso aqui, você tem que ver, ela tem que vir antes. Porque senão você começa a se atropelar, você entra em uma bola de neve, às vezes achando que a gente você fica meio refém do fluxo, né? Do movimento. Você acha que está muito bem porque você está girando. Mas quando você vai ver, a sua margem não está tão grande assim. E a gente fala muito sobre isso. Às vezes o empreendedor no Brasil, ele é aquele empreendedor da esperança. Ele não fez um planejamento, ele não entendeu... peraí, vou vender essa prótese por X reais. Tá, mas vou vender por esse preço por quê? Quanto custa eu ter um laboratório, eu ter um equipamento, o peso desse custo, o teu profissional, o frete, o envio, o software, a câmera que grava, tudo isso tem um custo. E aí às vezes a pessoa fala, mas estudar isso aí dá muito trabalho. Quanto que o Emerson cobra? Não, beleza, então vamos botar o preço do Emerson, vamos botar R$50 a menos que o Emerson, que a gente vai ganhar os clientes dele e vai dar tudo certo. Aí daqui 6 meses, daqui 1 ano esse cara quebra, porque ele não tem ideia de qual era o custo ou o volume que o Emerson produzia para poder conseguir segurar aquele custo. Porque eu tenho uma margem em cima do meu volume. Não é necessariamente o mesmo valor agregado para gerar lucro. Acho que essa dica que você deu para mim foi, que gosto de gestão, que trabalho com isso, foi a dica mais valiosa que eu ouvi. Mas porque eu não estou dentista e nem estou usando o fluxo digital, tá, gente? Porque eu sou o cara da gestão. É verdade. Mas a gente acha que é isso. Chegamos aí no nosso 1 horinha de bate-papo, passa rápido, foi voando. E eu gosto sempre de encerrar com uma mensagem. Acho que seria legal deixar uma mensagem sua para o público, o Hugo encerrar aí trazendo nossas mensagens aí para o pessoal que está assistindo a gente. O que você quer deixar aí para esse pessoal? Fica à vontade, a câmera é sua. A mensagem relacionada à odontologia, ao que você quiser. Aqui eu te falei que quem manda é você. Você pode
Só deixar o que você não falou ainda, que você quer falar para o pessoal, que você ainda não falou, solta o verbo. Gente, falando assim da odontologia e do nosso país de uma forma geral. Odontologia é uma área maravilhosa, sempre vai ter demanda, entendeu? Todo aquele que investir na odontologia, tanto na parte assim de tecnologia, como também na parte assim do ensino, estudar mesmo a fundo, vai se diferenciar e vai conseguir se estabelecer no mercado. Então esse é a mensagem que eu deixo. Invistam na odontologia sem medo. É isso aí, eu acho que falou tudo. Eu falo que para mim, eu acho que ainda é a melhor área da saúde, sou suspeito para falar, né? Mas é uma área que não dá mais para você só fazer odontologia, você tem que fazer algo a mais, né? Você tem que se dedicar e ir além, né? Eu falo, antigamente, a gente brinca que antigamente no interior, há 40 anos atrás, existia o gerente do Banco do Brasil, o juiz e o ortodontista, eram as 3 pessoas mais famosas da cidade, né? Hoje você ser ortodontista é só mais um, né? Não tem... Você ser implantodontista é só mais um, mas você tem que oferecer algo diferente e além disso, né? E aí eu falo que hoje se fala muito na experiência do seu cliente, né? E o fluxo digital veio para encaixar perfeitamente nisso, você oferecer realmente uma experiência diferente para o seu paciente, né? E essa parceria com o Renan aqui vem muito para encaixar nisso, porque o que eu vejo é assim, a gente fala muito de fluxo digital, o dentista vê, percebe, ele às vezes até entende que aquilo poderia ser para ele, mas ele não sabe como começar, por onde começar. E quando a gente fala em gestão também, hoje a gente pega o celular e digita gestão, você tem um monte de vídeo, um monte de coisa e tal. Mas o profissional da saúde, infelizmente, lá na graduação ele não aprende nada de gestão, né? E o profissional da saúde, se ele não ralar muito para tentar aprender sozinho, apanhando, para realmente ele ter uma mudança ali no consultório, ele tem que ser assim, tem que ser pegar na mão dele, ir lá e executar para ele, né? E essa parceria nossa vem muito de encontro com isso. Eu falei para o Renan, para a saúde não adianta você ir lá e falar para a pessoa fazer, tem que ir lá e fazer com ele, ir lá na realidade dele, no dia a dia dele do consultório, a gente precisa ensinar para ele como ele entra no fluxo digital, porque a realidade do Emerson recém-formado é uma, que trabalha em um consultório, a realidade do dentista Renan, que tem 30 anos de experiência, que atende em 5 consultórios, é outra, a forma de entrar no fluxo digital é outra, e gestão também, normalmente ele não tem tempo para fazer isso, né? Então tem que ter alguém que vai lá, orienta, treina aquela equipe, que realmente pega na mão dele e faz. E eu acho que a ideia nossa do podcast é essa, de trazer essa orientação, mas vem muita coisa além disso aí depois, que é justamente de pegar na mão desse profissional e falar, vamos ver aqui qual que é a melhor opção para você. Tanto para ele transformar a rotina dele do consultório, ali do dia a dia, como para ele, vamos dizer assim, gerir aquele negócio dele, aquela equipe, para que seja muito mais saudável, mais fácil e que ele sofra menos do que a gente sofreu tentando fazer isso sozinho, né? Sofrendo aí ao longo desses anos. E assim, a pessoa que ela hoje, ela tiver por meta assim, estudar, sabe? Pegar artigo científico. Ninguém quer, né? Ler. Emerson, hoje ninguém quer estudar mais. Mas assim, é coisa que era comum antigamente. Né? Você lê. Você pegava, chega a revista, tem vários artigos científicos, você lê e tal. E fazer curso assim com profissionais que realmente tem assim tempo de cadeira, né? Tem muita gente da teoria hoje, né? Assim, pouco da prática às vezes. Sim, você pega uma pessoa que realmente ele tem uma casuística grande, que vai realmente te passar ali o caminho das pedras, entendeu? Então assim, se o profissional ele investir em conhecimento hoje na odontologia, ele já vai se diferenciar muito. Por quê? Porque
hoje a gente está vindo de uma geração que, não só na odontologia, mas de uma forma geral, lê pouco, estuda pouco, porque quer pegar tudo pronto. Sim. Então, se o profissional ele tiver essa disciplina de ler, né, e fazer assim, que esse foi um grande diferencial que eu tive na minha formação, foi a oportunidade de fazer cursos com profissionais muito bons, né, que eram expoentes no mercado. Então, assim, se você tem essa oportunidade, por exemplo, de fazer um curso igual você oferece, uma mentoria, um curso que o cara realmente vai ver ali a odontologia real na prática, assim, o dia a dia mesmo, e ele juntar isso com o conhecimento que ele vai agregando, lendo, ele se diferencia demais no mercado. É isso aí. Gente, é isso. Quero deixar para vocês aqui mais uma lembrança. Clique no sininho, marca o aviso para você receber nossos novos podcasts, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Tem sempre bons conteúdos, sempre trazendo inovação, tecnologia, processos, gestão, para você implementar dentro do seu consultório e também em qualquer outro negócio. Se você está assistindo a gente e não é da área da saúde, não se preocupe. Vai ter conteúdo diferente, tem convidados diferentes, com bastante coisa nova para você aplicar também. Eu fico por aqui, agradeço vocês e até o próximo episódio. Muito bem, eu quero agradecer aqui de coração a presença do meu amigo, esse profissional competentíssimo, né, o Emerson, que eu tinha certeza que iria trazer para nós assim, muito conteúdo pela experiência que tem, pelo conhecimento que tem. E é mais uma troca de experiência do que a gente já faz na rotina nossa do dia a dia, né, Emerson? Com o fluxo digital, com o trabalho aí, essa parceria consultório-laboratório. Obrigado pela sua presença, disponibilizar seu tempo para vir aqui, para esse bate-papo aqui com a gente, comigo, com o Renan. Foi um prazer receber você. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês dois e sempre que me convidarem estarei aqui de volta. Isso aí. Obrigado. Valeu.